A vitória colorada sobre a equipe do Atlético Nacional de Medellín coloca o Inter na liderança do Grupo F da Libertadores da América. E, claro, traz muita empolgação para o ambiente do Internacional em função das soluções estarem sendo encontradas e do time estar em um ajuste muito fino. O técnico Roger Machado valorizou o adversário, que é um dos times mais fortes que o Inter enfrentou nos últimos anos, com valências que somam tudo aquilo que o Inter tem enfrentado em vários jogos de Campeonato Brasileiro e também de Copas Internacionais. O treinador também falou a respeito do grupo de jogadores e as opções que vem ganhando e vem tendo que fortalecem a equipe e colocam o Inter em uma condição positiva para brigar por coisas grandes. É claro, rasgou elogios ao cara da noite. O capitão Alan Patrick, que é um líder não só dentro de campo, mas também fora, no vestiário, no contato com a comissão técnica, no envolvimento com as coisas do clube e uma grande referência para todos os jogadores. Alan Patrick falou na zona mista sobre o momento. Descartou buscar qualquer tipo de idolatria e ressaltou a união e trabalho do grupo, algo que ele já viu em outros lugares vencedores pelo qual passou. A gente reproduz o que disse Borré e Bruno Henrique a respeito de uma projeção para os próximos jogos do Internacional, que envolve uma sequência bem desgastante e que deverá colocar opções para mudanças ao técnico Roger Machado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 10 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. E, obviamente, o mais importante foi o jogo. O Internacional venceu pelo placar de 3-0 o Atlético Nacional de Medellín. E, com isso, vai para a liderança do Grupo F da Libertadores da América. Tem 4 pontos, 3 gols de saldo. Passa a equipe do Bahia, que tem 1 gol de saldo por ter vencido o Nacional do Uruguai pelo placar de 1-0 e se credencia, se consolida o Inter como um dos favoritos da competição, como uma das grandes equipes da competição neste momento. Tudo sobre a atuação do Internacional, quem jogou bem, quem jogou muito bem, onde o Inter teve dificuldades, uma partida que foi complicada em determinado momento, está no vídeo que eu gravei segundos depois do jogo terminar. É só conferir aqui no canal que eu falo tudo sobre o jogo, a análise, o que aconteceu para que o Inter desenvolvesse esse placar, que de alguma forma é elástico, mas não reproduz o que o Inter teve de dificuldades contra um bom adversário que era o Atlético Nacional de Medellín. Tá? E o Roger, na entrevista coletiva, eu já começo aqui a repercutir o que o vestiário do Inter traz de empolgação, de repercussão em relação a essa vitória. O Roger foi nesta linha, de que o placar não reproduz a dificuldade que o Inter enfrentou no jogo. O Roger disse que foi uma partida muito difícil, principalmente pela qualidade do adversário, e que ele havia avisado aos jogadores antes do jogo que o Atlético Nacional de Medellín seria uma equipe que reuniria 3 valências que o Inter enfrentou em adversários diferentes ao longo dos últimos 10 meses. Disse que é um time técnico, como a maioria dos brasileiros, como o Flamengo, por exemplo. É um time rápido e forte, como um Botafogo, e tão organizado como o Internacional. O Roger rasgou elogios à equipe do Atlético Nacional de Medellín. Falou sobre a mudança tática que poderia haver do adversário, colocando o Edwin Cardona pelo meio ou pela ponta, e que o Inter se preparou para essas duas possibilidades de escalação. E o Cardona veio jogar na ponta, e que alguns movimentos acabaram acontecendo pelo Inter na partida em função disso. O Inter teve que atacar mais pelo lado direito, e aí a aparição do Bryan Aguirre foi muito importante para que o Inter conseguisse construir 2 gols por ali e saísse com essa vitória do placar de 3-0. Tá? O Roger também falou a respeito da maturidade do time, de aproveitar, mesmo em jogos complicados, conseguir construir resultados. O Inter está há 5 meses sem perder, o Inter está invicto na temporada de 2025, e o Roger disse, olha, talvez seja porque o time é bem treinado. Ele brincou sobre isso com os repórteres na entrevista coletiva. E trouxe uma informação fundamental, o técnico Roger Machado. Ele foi questionado sobre a renovação contratual, se ele vai renovar o contrato, e ele garantiu que vai. Ele disse que está tudo muito bem encaminhado, está no forno a renovação, disse o próprio Roger, que afirmou que até o final desta semana deve assinar este documento.
O presidente Alessandro Barcelos estava na sala de coletivas e confirmou em voz alta para os jornalistas, tá quase, tá quase. Então até o final da semana é aguardada essa renovação contratual do técnico Roger Machado, que vai ampliar o seu vínculo por pelo menos mais uma temporada com o Internacional, já de maneira antecipada, o que dá um pouco mais de segurança, o que dá um pouco mais de respaldo para o Internacional, e esse movimento está muito perto de ser oficializado. Tá? O Roger Machado também foi questionado sobre o cara da noite, que é Alan Patrick, que fez um hat-trick, marcou 3 gols, os 3 gols da vitória do Internacional sobre o Atlético de Medellín foram do Alan Patrick, e o Roger rasgou elogios ao capitão do Internacional, rasgou elogios ao camisa 10 do Inter. Disse Roger: o Alan não é um líder técnico, é um líder do vestiário. Ele tem um diálogo importante com a gente, é envolvido com as questões do clube. Ele é um líder completo, dentro do campo, brilha os olhos de todos, mas nunca sem deixar de atender os aspectos táticos. Lá atrás, quando eu cheguei, e aí ele disse que teve uma entrevista com o Alan Patrick, ele disse que vivia o melhor momento da carreira dele. Eu disse que podia ajudá-lo. O nível do Alan faz com que o seu talento floresça. Ele se escora no coletivo e o coletivo se escora nele. Um bastidor interessante do Roger, primeiro falando sobre esse primeiro contato que ele teve com o Alan Patrick, quando ele, Roger, desembarcou aqui em Porto Alegre, no Internacional, e sobre o papel de liderança que o Alan Patrick tem, né? Não só dentro de campo, mas também fora, sendo uma referência para os jogadores, para a torcida, para a comissão técnica. Ele disse, é um cara que dialoga muito com a comissão técnica. Então o Alan Patrick tem esse papel de liderança muito grande no vestiário. É uma referência do time do Inter. O Alan Patrick é o dono do time do Inter, tá? Do ponto de vista técnico, de liderança, é o capitão, é o camisa 10. O time do Inter é de Alan Patrick, que foi o cara que carregou o Inter nessa partida contra o Nacional de Medellín, marcando 3 gols, tá? Além disso, a gente teve os jogadores passando aqui na zona mista. E claro que o destaque foi para Alan Patrick. E o Alan Patrick, ele tem 2 falas dele que eu destaco, tá? Uma delas é ele, ao ser perguntado sobre o que ele vê nesse grupo do Internacional, que ele viu em outros grupos dos quais ele participou e que conquistou títulos. E ele disse, onde eu passei e tive a oportunidade de vencer, as equipes eram trabalhadoras. Nosso grupo tem isso. Só com muito trabalho, humildade e sacrifício estaremos perto desses títulos. Cada grupo tem suas características. O Roger e sua comissão vêm potencializando o grupo. E ele foi perguntado sobre o tamanho da idolatria que ele, Alan Patrick, tem hoje para o torcedor do Internacional, por ser uma referência, por ser um cara que tem uma regularidade muito alta, jogando por aqui já na sua 4ª temporada, né, 2022, 2023, 2024, 2025. É a 4ª temporada do Alan Patrick aqui como dono do time. Ele que já havia tido uma passagem anterior em 2014/2015. E ele disse, não penso sobre idolatria. Procuro vivenciar momento a cada partida junto com os meus companheiros e aí a gente escreve a nossa história. Mas, obviamente, o Alan Patrick hoje é uma das referências, é a referência do time do Inter e é um ídolo pro torcedor, né? O torcedor vem aqui ver o Alan Patrick jogar muitas vezes. E ele é um cara que dá conta do recado e nessa quinta-feira ele deu um show, marcou 3 gols e deu a vitória pro Internacional contra o Atlético Nacional de Medellín. A gente teve outras falas importantes aqui na zona mista, tá? Borré e Bruno Henrique falaram e conversaram com a imprensa a respeito da sequência de jogos que o Internacional tem. E aí o Roger já havia pincelado sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que, cara, eram 20 jogos, agora já são 16. E a nossa ideia é seguir no topo, seguir na briga pelas 3 competições, o que o Inter por enquanto está. E o Bruno Henrique e o Borré foram perguntados sobre a sequência de jogos do Inter, né? E como que vai ser um revezamento, se isso já foi conversado. E os dois disseram que não, que é jogo a jogo, depende da estratégia. O Borré foi um cara que foi titular e já foi reserva. O Bruno Henrique é um cara que vem tendo uma sequência como titular, mas sabe que em algum jogo vai ser reserva por uma questão de estratégia, mas também por uma questão física. E aí tem o Thiago Maia, o Ronaldo, os caras que entram no lugar dele em um bom rendimento. Então, o grupo do Inter, e aí foi uma impressão que eu tive aqui na zona mista, tá? E que a gente vem tendo acompanhando o Inter nesses últimos dias,
tá muito coeso em relação a isso, tá? Quem entra tá entrando muito bem, o que dá segurança sobre mudanças pontuais que podem acontecer, por exemplo, no final de semana contra o Fortaleza, porque quem entra tá entrando muito bem e o Inter tem essa possibilidade, mesmo com a necessidade de fazer algumas trocas em alguns momentos, uma tranquilidade de que quem entra não é necessariamente um reserva da posição, era assim com o Borré, com o Ener Valencia, quando entrar o Thiago Maia, vai ser também nesse sentido, tá? Aplausos e festa para Bruno Tabata, que voltou a jogar depois de 5 meses, tá? Ele que não havia jogado ainda na temporada de 2025, o Roger pincelou sobre isso, né, na entrevista coletiva, disse que foi feito um trabalho especial com o Bruno Tabata, um passo atrás para que ele pudesse se fortalecer do ponto de vista físico, para poder estar à disposição, e o Bruno Tabata aqui na Zona Mista também celebrou bastante seu retorno, está bastante contente, o Roger revelou que ele passou por momentos de angústia, que todo mundo via essa frustração do Bruno Tabata de não conseguir jogar. Hoje ele voltou a jogar, entrou no final da partida e ajudou o Inter a construir essa vitória. Isso foi muito celebrado aqui na Zona Mista, tá? Próximo compromisso contra o Fortaleza no final de semana. Mas o que a gente vê do ambiente colorado é uma empolgação com o resultado do trabalho e com a sinergia do trabalho, não com os resultados, não porque o Inter acha que é um super time, mas a gente vê essa empolgação com, cara, a gente tá gostando de jogar, a gente tá gostando de treinar, o trabalho tá dando certo, isso tá deixando todo mundo feliz, há uma sinergia muito grande no ambiente do Colorado nesse momento, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quase cravei. Eu coloquei 2-0 pro Internacional e no apagar das luzes, o Alan Patrick resolve fazer o hat-trick e sacramentar o terceiro gol do Inter e o 3-0 contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín. Mas ficou no quase, eu ainda sou o rei das coroas lá no debate raiz. A partir de amanhã a gente vai ter uma novidade para vocês, tá? Sobre um desafio que a KTO tá lançando e que a gente vai precisar da ajuda de vocês. A gente vai usar a live também para divulgar, para pegar sua ajuda com isso. Fica ligado, tá? Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!